minha irmã de ouro me convidou para um jantar, só para me mandar lavar a louça, porque sou uma garçonete grávida, mas enviei umas fotos para o marido dela, e agora coisas horríveis estão vindo à tona. Minha irmã, Ellen, sempre foi a queridinha da família, e meus pais nunca esconderam isso de ninguém. Sendo a mais nova, ela era vista como o bebê milagre deles. Meus pais passaram anos tentando ter outro filho depois de mim, apesar dos problemas sérios de saúde que minha mãe teve depois que eu nasci. Ela teve complicações no parto, e os médicos recomendaram que não tentassem mais filhos. Basicamente, disseram para eles desistirem da ideia de aumentar a família. Mas 5 anos depois, contra todas as probabilidades, minha mãe engravidou de novo. Meu pai ficou radiante com a ideia de ter mais um filho, e a chegada da Ellen foi tratada como um verdadeiro milagre. Esse status de bebê milagre moldou completamente a forma como ela foi criada e como meus pais a tratavam. Ela sempre teve o melhor de tudo. Meus pais a mimavam como se fosse uma princesa. Cada conquista dela era celebrada como um grande evento, reforçando ainda mais essa posição especial dentro da família. E esse favoritismo nunca foi sutil. Pelo contrário, era algo completamente aberto. Todo mundo via e eu também. Ficava claro que minha irmã ocupava um lugar único no coração dos nossos pais. Não me leve a mal, meus pais também cuidavam de mim e garantiam que eu tivesse o necessário, mas a forma como me tratavam sempre me fazia sentir inferior. Por exemplo, se eu e minha irmã tivéssemos eventos na escola no mesmo dia, eles sempre escolhiam ir ao dela. A justificativa? Ela é mais nova e precisa mais de nós. Como se o que eu fazia fosse menos importante. E nem vou falar sobre as fotos de infância. A Ellen tem álbuns inteiros organizados que meus pais guardam até hoje com carinho. Já eu, não tenho um álbum sequer. Dizem que minhas fotos se perderam. Eu adoraria ter pelo menos algumas fotos para ver como eu era quando bebê, mas aparentemente isso nunca foi prioridade para eles. Na nossa infância, se a Ellen tinha um problema, por menor que fosse, meus pais corriam para resolver. Mas se eu precisava de algo ou me queixava de alguma coisa, meu pai me chamava de mimada. Se eu demonstrava ansiedade ao tentar algo novo ou falar com desconhecidos, minha mãe dizia que eu estava exagerando e me comparava com a Ellen, falando que eu devia ser mais confiante como ela. E quando alguma coisa dava errado, adivinha? A culpa também caía em mim. Se a Ellen fazia algo errado, eu era responsabilizada porque, como irmã mais velha, deveria ter ensinado ela a se comportar melhor. Não importava se eu não tinha nada a ver com o que ela fazia. No final, a culpa sempre era minha. E a Ellen sabia muito bem usar essa posição a favor dela. Ela sempre conseguia dar um jeito de sair por cima, manipulando situações para fazer com que eu parecesse a errada. Ela pegava minhas roupas e minhas coisas sem nem perguntar, mas se eu reclamasse, corria para os nossos pais dizendo que eu era egoísta e não sabia dividir. Resultado, eu levava bronca por não compartilhar, e ela saía como vítima. Mas quando era o contrário? Se eu ousasse encostar em algo dela, mesmo sem querer, ela fazia um escândalo. A gente dividiu o mesmo quarto por anos, e ela sempre defendeu o lado dela como um cão protegendo um osso. Quando finalmente tivemos quartos separados, nada mudou. Ela mantinha os limites dela bem rígidos, mas esperava que eu fosse generosa com tudo meu. Essa habilidade dela de manipular qualquer situação, combinada com o apoio incondicional dos nossos pais, me fazia sentir sozinha e sem valor. Era como se, não importasse o que eu fizesse, eu estivesse sempre errada. E a Ellen? Ela nunca fazia nada errado aos olhos deles. Isso me levou a uma depressão profunda. Minha autoestima foi destruída. Desenvolvi sérios problemas de autoimagem. Na adolescência, minha ansiedade era sufocante, principalmente quando a Ellen me provocava ou fazia piadas comigo. Eu vivia com medo de confrontos. Meus pais gritavam tanto comigo que às vezes eu tinha crises de pânico. Se chegavam muito perto quando estavam brigando comigo, eu sentia que ia desmaiar, como se estivesse sendo sufocada. Mas ninguém na minha família parecia notar ou se importar. Eu me sentia como um animal enjaulado, presa num ciclo de abuso emocional e psicológico, sem ninguém para me apoiar. A única coisa que me ajudava era escrever. Eu anotava tudo num diário. Era o único lugar onde eu podia ser sincera sobre o que eu sentia. Escondia o diário debaixo da minha cama, porque sabia que se a Ellen encontrasse, ela ia usar aquilo contra mim. Mas um dia, meu pior pesadelo aconteceu. A Ellen sempre teve o péssimo hábito de mexer nas minhas coisas, mesmo quando eu implorava para ela parar. E um dia, quando eu estava fora de casa, ela encontrou meu diário. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei meus pais e a Ellen sentados na sala com expressões sérias. Na hora, pensei que alguém da família tinha morrido. Fiquei preocupada e perguntei o que tinha acontecido. Meu pai pediu que eu sentasse porque precisavam conversar comigo. Foi então que minha mãe tirou meu diário de trás dela. Ellen sorriu, aproveitando o meu desespero, enquanto minha mãe me encarava de um jeito diferente, como se eu fosse uma estranha. Então ela perguntou sem rodeios: "O que você escreveu aqui é o que você realmente pensa?" Eu senti uma crise de pânico começando a crescer dentro de mim. Minha respiração ficou pesada. Com a voz baixa, respondi que sim, que aquilo era o que eu sentia.
e que eles não tinham o direito de ler meu diário. Mas o que meu pai respondeu me deixou em choque. Ele balançou a cabeça e disse que se o que eu escrevi era verdade, então eu tinha sérios problemas psicológicos. Ele disse na cara dura que depois de ler o meu diário, eles tinham chegado à conclusão de que eu era uma psicopata, que eu precisava de ajuda. Eu congelei. Eu nunca tinha escrito nada sobre odiar meus pais ou minha irmã. Eu apenas relatei tudo o que eles tinham feito comigo ao longo dos anos. Mas ali estavam eles, distorcendo completamente a realidade. Meus pais começaram a me culpar por escrever coisas tão horríveis, e chegaram ao ponto de me chamar de psicopata por simplesmente manter um diário. Minha mãe insistiu que ela e meu pai nunca tinham me tratado daquela forma, que eu estava inventando tudo e exagerando só para me fazer de vítima. Você precisa de ajuda antes que machuque alguém, ela disse. E então veio a pior parte, Ellen. Com um ar de superioridade, ela olhou para mim e disse que depois de ler meu diário, sentia vergonha de me chamar de irmã. Isso não é normal. Você não é normal. Eu tentei argumentar, explicar que eu não tinha feito nada de errado. O diário só falava sobre a minha vida, meus sentimentos. Mas eles não estavam interessados em ouvir. Eles já tinham decidido que eu era o problema. E aí veio o golpe final. Meus pais disseram que no dia seguinte iam me levar a um psiquiatra. Você precisa de ajuda antes que isso piore, meu pai falou, como se estivesse fazendo um grande favor para mim. Era como se estivessem tentando inverter tudo. Eles queriam que eu acreditasse que eu era errada, que eu era doente, que a culpa de tudo era minha. Naquela noite eu chorei tanto que achei que nunca mais ia parar. Eu me sentia completamente indefesa. Mas no dia seguinte fui ao psiquiatra. E para ser sincera, no começo eu me senti desconfortável, como se realmente tivesse feito algo de errado. Eu estava tão acostumada a me sentir culpada que não conseguia nem falar sobre meus sentimentos sem achar que estava sendo ingrata ou exagerada. Mas a psiquiatra percebeu isso rapidamente. Ela pegou meu diário e começou a ler alguns trechos. E pela primeira vez na minha vida alguém me ouviu de verdade. Com o tempo comecei a me abrir mais. Contei sobre o favoritismo, sobre como eu sempre era culpada por tudo, sobre o desprezo emocional, sobre a solidão, sobre a ansiedade e a depressão que eu carregava desde criança. Foi um processo lento e doloroso, mas aos poucos comecei a perceber que meus sentimentos eram válidos, que eu não era louca, que o problema não estava em mim. E então chegou o dia da grande sessão. A psiquiatra chamou meus pais para conversar, e sem rodeios, disse a eles o que eu sempre quis dizer, mas nunca tive coragem. Eles estavam errados. Eles tinham me tratado como uma filha de segunda categoria por anos, e aquilo tinha me machucado profundamente. Meus pais ficaram em choque. No começo tentaram se defender, disseram que sempre fizeram de tudo por mim, que eu deveria ser grata, mas a psiquiatra não deixou barato. Ela olhou bem nos olhos deles e disse: "Vocês escolheram ter filhos. Criar uma filha não é um favor." E então ela começou a expor tudo, cada detalhe que eu tinha contado nas sessões, cada vez que fui ignorada, cada vez que fui culpada por algo que não fiz, cada vez que fui humilhada. Ela explicou como tudo aquilo tinha me afetado, como eu tinha crescido acreditando que não era boa o suficiente, como o desprezo deles tinha me feito sentir que eu não valia nada. E no final, meus pais ficaram em silêncio. Dava para ver na cara deles que estavam envergonhados. Eles nunca tinham sido confrontados daquela forma antes, principalmente por um profissional. Naquele momento, eu realmente achei que as coisas iam mudar, mas me enganei. No caminho para casa, meu pai disse que não iam mais pagar minhas sessões. Essa psiquiatra claramente está do seu lado. Minha mãe concordou. Se você nos culpa por tudo, não adianta continuar a terapia. Foi como se nada daquilo tivesse acontecido. Como se aquela sessão nunca tivesse existido. E eu, por ser menor de idade, não tinha escolha. Não podia continuar a terapia sem a permissão deles. Me senti impotente. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim tinha mudado. Eu finalmente vi a situação pelo que ela era. E percebi que se eu queria sair daquela realidade, eu precisava fazer isso por mim mesma. Então fiz um plano. Comecei a estudar como nunca. Minha única saída era entrar em uma boa universidade e sair daquela casa. Eu também comecei a me desligar emocionalmente da minha família. Quando estava com eles, era como se eu estivesse em outro lugar. Eu não me envolvia mais, não me importava mais. E parei de escrever no meu diário. Porque eu sabia que naquela casa, nada era realmente meu. No final, o meu plano deu certo. Fui aceita em uma universidade excelente com bolsa integral. Meus pais odiaram a ideia porque a faculdade era longe, mas eu não me importei. E quando saí de casa, levei comigo todos os meus documentos importantes. Naquele dia, eles nem imaginavam, mas seria a última vez que me viriam por muito tempo. Mesmo depois de tudo, meus pais tentaram me procurar. Eles ligavam, mandavam mensagens, mas eu simplesmente não respondia. Eu mantinha distância. Nunca mais fui para casa nas férias. Eles até tentaram me manipular com culpa, mas eu sempre cortava a conversa na hora. Eu me distanciava completamente deles. Com o tempo, perdi completamente o contato com a Ellen. Simplesmente a tratei como se ela não existisse mais.
Fui em frente com a minha vida, terminei a faculdade e consegui um ótimo emprego. Nos primeiros anos, era como se eu tivesse deixado tudo para trás. Eu mantinha uma distância emocional da minha família. Não os odiava, mas não queria mais fazer parte daquele ciclo tóxico. Mas tudo mudou quando fiquei noiva. Foi quando meus pais descobriram que eu estava prestes a casar. Eles souberam pela minha tia e outros parentes distantes e entraram em contato comigo. Fiquei surpresa quando eles me ligaram. Eles estavam chocados por não estarem convidados para o casamento. Eles pediram desculpas relutantemente por tudo que tinham feito e reconheceram os erros do passado. Admitiram que, apesar de não poderem mudar o que aconteceu, queriam criar novas memórias comigo, agora que eu estava formando minha própria família. Me pediram perdão, choraram e me imploraram para convidá-los para o casamento. Eu não esperava essa reação deles, mas decidi deixar o rancor de lado. Eu os convidei para o casamento. Eles também pediram para Ellen ir, mas eu me recusei firmemente e não insistiram mais. O casamento foi incrível. Meus pais se divertiram muito e, olhando para trás, eu não me arrependo de tê-los convidado. Eu senti que eles estavam realmente felizes por mim e pelo meu marido. Desde aquele dia, eu tentei visitar minha casa algumas vezes para jantar com eles e para colocar a conversa em dia. Durante essas visitas, às vezes tenho que interagir com a Ellen. Ela ainda tenta me cutucar com comentários maldosos sobre meu casamento e minha família, mas agora eu me impor. Sempre coloco ela no lugar dela, sem hesitar. O ódio da Ellen por mim só cresceu com o tempo, principalmente depois que descobriu que eu tenho um relacionamento muito melhor com minha sogra do que ela com a família do marido. Parece que os sogros dela ainda a detestam e nunca a aceitaram completamente na família. E por conta disso, ela fica soltando farpas sobre o meu marido e meus sogros, tentando diminuir eles de alguma forma. Ela usa essas provocações como uma maneira de desabafar sua frustração com a vida dela. Meu marido já percebeu várias vezes esse comportamento e até pediu para ela parar. Mas, como sempre, ela não deu ouvidos. 4 meses atrás, eu descobri que estava grávida. Foi a melhor notícia que eu poderia receber. Meu marido e eu ficamos muito felizes. Como ele ganha o dobro do que eu, decidimos juntos que eu poderia deixar meu emprego temporariamente para me dedicar à gravidez. Essa decisão foi apoiada por ele e pela minha sogra, que têm sido extremamente compreensivos e prestativos durante esse processo. Mas a Ellen não gostou nadinha disso. Ela ficou furiosa. O motivo? O marido dela nunca permitiu que ela fosse mãe em tempo integral, porque eles precisavam dos 2 salários para se sustentar. E ao contrário de mim, a Ellen nunca teve a chance de relaxar durante a gravidez. Então, sempre que nos encontramos, ela deixava claro o quanto me achava ridícula por desperdiçar minha carreira e ficar em casa. Ela me chamava de tola e dizia que era humilhante ser dona de casa. Eu ria e tentava explicar que se eu quisesse voltar a trabalhar, eu poderia, graças à minha experiência. Mas ela sempre tentava distorcer a situação, dizendo que meu marido estava sendo controlador e que eu nunca deveria ter desistido da minha carreira. Achei irônico porque era uma escolha minha. Ela estava apenas frustrada com a vida dela e projetando isso em mim. Por isso, decidi me afastar ainda mais dela. Então, uma semana atrás, a Ellen me ligou para convidar eu e meu marido para um jantar. Ela estava organizando uma reunião com toda a família e os sogros, e queria que estivéssemos lá. Eu pensei que seria uma boa oportunidade para socializar, já que não saía muito durante a gravidez. Achei que com tantas pessoas, a Ellen talvez não me incomodaria tanto. Fui lá, e o jantar seria uma boa distração. Mas as coisas não saíram como eu esperava. Meu marido recebeu umas tarefas de trabalho de última hora, e precisou trabalhar até tarde. Ele estava super estressado e se desculpou muito por não conseguir sair a tempo. Eu entendi que imprevistos acontecem, então não culpei ele. Quando ele finalmente me pegou, já estávamos bem atrasados para o jantar. Mesmo assim, resolvi ir. Acreditei que se chegássemos tarde, ao menos ainda estaríamos presentes. Quando chegamos na casa da Ellen, percebi que a maioria dos convidados já tinha terminado o jantar e estava batendo papo. Até meus pais tinham ido embora, porque meu pai não gosta de dirigir à noite. A Ellen imediatamente nos repreendeu por estarmos tão atrasados. Eu não a culpei por estar frustrada, então me adiantei para pedir desculpas pelo meu marido. Ela então indicou um lugar para ele e trouxe um prato de comida, o que foi bom. Mas depois me chamou para conversar na cozinha. Foi aí que ela me disse que, como já tinham servido a comida várias vezes, não havia mais nada para mim. Eu fiquei sem palavras. Estava com fome, e sendo grávida, a fome era ainda maior. Entendi que o atraso tinha causado esse problema, então sugere que pedíssemos comida por delivery. Ela concordou e disse que ia fazer isso para mim. Mas então ela soltou a bomba. Já que você chegou tão tarde e não ajudou em nada, o mínimo que eu posso esperar de você agora é que lave a louça. Eu fiquei em choque com o que ela disse. Ri tentando não ficar irritada, e falei que não achava justo ter que limpar tudo só porque cheguei atrasada. Mas sou sua irmã. Ela disse, com raiva, quase sussurrando. Eu cozinhei o dia todo, e até nossa mãe ajudou a servir os convidados. Você tem que me ajudar. Eu estava com fome, já muito emocional e vulnerável.
As palavras dela pesaram, e comecei a chorar. Eu não queria dar a satisfação de ver minha fragilidade. Então, corri para o quarto e tranquei a porta atrás de mim. Eu precisava de um momento sozinha para respirar e me acalmar. Mas, depois de refletir, fiquei tão furiosa com a Ellen que resolvi dar uma lição nela. E foi aí que decidi agir de forma bem decisiva. Depois de me acalmar, pensei no que fazer. Eu precisava mostrar para Ellen que ela não podia me tratar daquela forma sem consequências. Então, fui até a caixa de e-mails e comecei a procurar as fotos que eu havia tirado do meu antigo diário. Quando eu saí de casa dos meus pais, levei meu diário comigo e, ao longo dos anos, comecei a tirar fotos das páginas e as guardar no e-mail, assim nunca perderia nada. Foi assim que encontrei fotos de várias entradas antigas do meu diário, onde eu relatava todos os abusos e humilhações que eu tinha sofrido nas mãos da minha irmã. Naquela noite, antes de sair da casa da Ellen, decidi enviar as fotos para o meu cunhado, porque ele era a única pessoa que a Ellen realmente temia. Eu sabia que meus pais só iam brigar com ela, mas não ia ser suficiente para mudar o comportamento dela. Eu queria que o marido dela soubesse o que ela realmente fazia comigo. Eu enviei uma mensagem detalhada para ele, explicando como a Ellen sempre tinha sido uma espécie de bully na minha vida, e como ela havia me convidado para o jantar só para me mandar lavar a louça. Meu objetivo era dar ao meu cunhado uma ideia clara do comportamento da Ellen e do impacto que isso teve em mim ao longo dos anos. Como era de se esperar, isso causou uma briga feia entre a Ellen e o meu cunhado. Ele não acreditou no que ela estava fazendo comigo e até contou para os meus pais, dizendo que agora via a Ellen de forma totalmente diferente. Minha mãe, como sempre, me culpou pela briga, dizendo que eu ultrapassei todos os limites ao expor a Ellen dessa maneira. Já o meu pai se manteve mais neutro, mas parecia desconfortável com a situação. Então, a questão que me assombrava era: eu fui a vilã por expor a Ellen ao marido dela? Para quem está se perguntando, meu marido também ficou furioso com a Ellen depois de saber o que ela tinha dito para mim na festa. Ele não fazia ideia de como ela era, mas depois que eu contei tudo, ele não hesitou e ligou para ela para expressar o quanto estava frustrado. Eu nunca o vi tão bravo antes. Tenho certeza de que a Ellen ficou completamente chocada com a reação dele. Além disso, ele deixou bem claro que ela não deveria mais fazer nenhum comentário sobre a nossa família, principalmente porque ela não conhece toda a história. Atualização 1. A razão pela qual meu cunhado está tão bravo com a Ellen é que na família dele, sempre a viram como egoísta e insensível. Durante todos os anos de casamento, a Ellen tem o costume de culpar todo mundo, menos ela mesma, sempre que rola uma discordância ou conflito. Por muito tempo, meu cunhado sempre deu o benefício da dúvida, porque ele a ama. Mas quando compartilhei com ele as anotações do meu diário, foi um verdadeiro choque para ele. Embora ele sempre tenha percebido que a Ellen e eu não éramos muito próximas, ele nunca soubera da nossa história complicada. A Ellen convenientemente nunca contou a verdade. Essa falta de transparência fez com que ele visse apenas uma versão superficial do nosso relacionamento e não soubesse da profundidade do problema entre nós. Ouvir o meu lado da história finalmente preencheu muitas lacunas e mudou bastante a forma como ele via minha irmã. Isso só provou o quanto a família dele estava certa sobre a Ellen. Quando meu cunhado me procurou essa semana, ele me contou tudo isso. Ele também queria ouvir tudo diretamente da minha perspectiva, e eu estava mais do que disposta a conversar. Tivemos uma conversa bem profunda ao telefone. Expliquei como minha psiquiatra tentou tratar desses problemas com meus pais, mas eles nunca reconheceram suas falhas, até eu quase cortá-los completamente depois que me mudei para a faculdade. Durante a nossa conversa, meu cunhado também se abriu sobre as experiências dele com a Ellen. Ele contou como, às vezes, ela o tratava de forma parecida, mas ele sempre achava que era só o jeito dela. Isso fez ele repensar toda a relação com a Ellen. Ele também tem medo de que ela esteja sendo igualmente cruel com o filho deles, às suas costas. Atualização 2. Primeiro, minha irmã logo me culpou por tudo e me mandou várias mensagens cruéis depois da festa, até que meu marido decidiu intervir e pôr um fim nisso. Desde então, ela não tentou mais me procurar ou dizer uma única palavra. Segundo, minha mãe insistiu para que eu pedisse desculpas e dissesse ao meu cunhado que eu exagerava sobre os incidentes da minha infância. Eu recusei de forma direta, deixando claro que se ela continuasse a apoiar a posição da minha irmã, meu marido e eu a cortaríamos. No entanto, meu pai entende por que agi da maneira que agi. Por fim, eu não sei qual decisão meu cunhado tomará em relação ao relacionamento dele com a Ellen. No final das contas, o meu único objetivo era expor minha irmã e fazer ela perceber que não podia continuar a me menosprezar impunemente. Eu não me arrependo nem um pouco do que fiz. Agora a decisão é inteiramente do meu cunhado sobre o que é melhor para o futuro dele. Atualização 3. O divórcio está acontecendo entre a Ellen e meu cunhado. Não é só porque minha irmã tem sido assim a vida toda, mas também porque as suspeitas do meu cunhado sobre o meu sobrinho acabaram se confirmando. Meu sobrinho tem cerca de 4 anos agora, então nunca falou nada antes, mas meu cunhado conversou com ele, e eles acreditam que a Ellen tem tratado ele de forma semelhante.
Por exemplo, com as palavras dele, ele disse que a mãe dele não deixa ele assistir TV e que ele tem que ficar trancado no quarto. Segundo meu cunhado, isso acontece quando ele não está em casa, quando chega tarde do trabalho ou tem que sair enquanto ele está em casa. Ele não notou muito além de coisas pequenas, mas me contou que às vezes, a Ellen grita com o filho por coisas insignificantes, como derrubar uma colher no chão quando ele tinha 2 ou 3 anos, o que eu acho horrível, porque todos sabemos que as crianças não têm coordenação motora totalmente desenvolvida nessa idade. Então, eles estão se divorciando, e meu cunhado está considerando pedir a guarda total. Eles ainda moram na mesma casa, mas ele arranjou para que a irmã ou a mãe dele esteja presente sempre que ele precisa sair, para que o filho não fique sozinho com a Ellen. Minha mãe continua me pressionando para consertar as coisas, para que minha irmã diga ao meu cunhado que ele está exagerando tudo, mas eu não acho que isso funcione nesse ponto. Muita coisa já foi revelada. Mesmo que eu dissesse que as anotações do meu diário foram apenas exageros de criança, o que não foram. Meu cunhado já começou a notar certos padrões e analisar situações passadas de uma nova perspectiva. A boa notícia é que eu bloqueei minha mãe, então ela não pode mais me dizer nada. Meu pai é um caso diferente. Ele ficou de fora de tudo. Não tomou o lado da minha irmã, mas também não me apoiou. Atualização 4. Esperei todo esse tempo porque queria ver o desfecho do divórcio da minha irmã. Já se passou mais de 1 ano, mas agora tem um resultado final. Achei que seria mais interessante esperar pela conclusão, ao invés de fazer atualizações pequenas ao longo do caminho. Como mencionei antes, meu cunhado pediu a guarda total do filho deles e felizmente ele ganhou. Digo felizmente não só porque não me dou bem com minha irmã, mas também pela segurança do meu sobrinho, porque algumas coisas vieram à tona durante o processo. Um psicólogo conversou com ele e descobriram mais detalhes sobre como minha irmã o tratava. Por exemplo, ela trancava ele no quarto por horas. Também foi revelado que pelo menos em 2 ocasiões ela bateu nele. Não foram lesões graves, senão meu ex-cunhado teria notado, mas meu sobrinho conseguiu descrever sendo batido na cabeça e em outras partes do corpo. É um assunto delicado, porque sei que às vezes as crianças podem imaginar coisas, mas com minha irmã eu não duvido de nada. Além disso, a babá que cuidava do meu sobrinho quando Ellen e meu ex-cunhado estavam no trabalho também se manifestou. Mais especificamente, quando Ellen chegava em casa mais cedo, ela relatou alguns incidentes em que Ellen se tornava muito agressiva, gritando. Nunca chegou a ser físico, mas houve insultos e esse tipo de coisa. A babá não tinha contado para meu ex-cunhado antes, porque ela tinha medo da minha irmã, que inclusive a havia ameaçado, o que eu acho horrível. De qualquer forma, meu ex-cunhado agora tem a guarda, e minha irmã só tem direito a visitas supervisionadas. A boa notícia é que durante todo esse processo, minha irmã não se incomodou em tentar me contatar. Ela poderia ter feito isso, como minha mãe fez, mas provavelmente não viu motivo para isso. Minha mãe continuou tentando fazer com que eu retratasse minhas declarações, mas eventualmente ela desistiu. E meu pai, nada. Ele ficou alheio a tudo. Nós realmente não temos mais relacionamento, porque embora ele não tenha me importunado como minha mãe, também não fez nada para impedir que ela fizesse isso. Esse é o resumo do que aconteceu na minha história recentemente. História 2. Eu fiz uma piada idiota para o meu marido, e ele simplesmente olhou para mim como se eu fosse um desperdício de oxigênio. Depois foi embora. Agora ele está tirando um tempo para pensar nas coisas, e eu estou surtando. Postado por Ubiscut Sambuter Zei Reddit. Eu sou daquelas pessoas que só ficam bisbilhotando no Instagram, então essa é minha primeira vez aqui. Sinceramente, nunca achei que fosse postar alguma coisa. Meu marido, 30M, e eu, 27F, sempre tivemos um relacionamento ótimo. Claro, tivemos alguns momentos difíceis, mas, no geral, sempre foi um sonho realizado. Nos casamos em abril de 2021. Choramos feito bebês no dia do casamento. Desde então tem sido tudo tranquilo, sem grandes problemas. Hoje à tarde saímos para almoçar com nossos amigos recém-noivados, Kai e Marie. O almoço foi ótimo, mas nada de especial. Só mais um encontro entre amigos. Pelo menos trouxemos uma massa incrível para casa, que estou devorando agora, já que está frio demais para sorvete. Nós moramos em um apartamento minúsculo. Quando voltamos, ele foi tomar banho primeiro. Enquanto isso, eu guardei as sobras na geladeira e dei uma ajeitada nas coisas. Depois, fui tomar banho também. Quando terminei, passei um pouco de hidratante na mão, mas apertei o frasco com força demais. Acabei pegando mais do que precisava. Passei no rosto, mas ainda sobrou um pouco no dedo. Então, eu fiz o que qualquer pessoa perfeitamente sã faria. Com o creme que sobrou no dedo, desenhei um rostinho sorridente com os cabelinhos espetados e criei um mestre hidratante. Saí do banheiro rindo e falei, "Ei, olha, é um mestre hidratante." Ele nem reagiu, só olhou para minha mão e piscou. Eu continuei brincando. Fiz uma voz engraçada, inventei umas falas aleatórias e joguei umas piadas internas no meio. Fiquei nesse teatrinho por uns 60 segundos antes de ele simplesmente se levantar e sair. Na hora, eu nem percebi.
Ele pegou algumas coisas e saiu enquanto eu ainda estava sorrindo, perguntando para onde ele ia. Como ele tem uma caminhonete enorme e a gente tinha acabado de voltar de viagem, o carro já estava cheio de coisas, o suficiente para durar semanas. Só caiu a ficha quando vi ele dirigindo para longe. Agora me sinto uma idiota por ter feito essa piada tão estúpida, e pior ainda por ter deixado ele ir embora sem nem questionar. Mandei algumas mensagens. Ele só respondeu que está pensando nas coisas e que está na casa do irmão Tyler. Continuei mandando mensagens sem parar. Ele não respondeu, nem leu. O problema é que ele dorme super cedo. Então duvido que vá me responder hoje. O irmão dele também não responde. Já deixei o celular no criado mudo e estou aqui, só esperando. Acho que ainda nem caiu a ficha. Fiquei parada encarando a porta por uns 10 minutos antes de finalmente levantar e tentar entrar em contato com ele. Estou com esse homem há anos. Sempre faço piadas bobas. Agora me sinto a maior trouxa do mundo por ter inventado o mestre hidratante e continuado brincando, mesmo quando vi que ele não achou graça. Em vez de parar, eu continuei. Em vez de entender que não sou engraçada, eu insisti. Ao mesmo tempo, estou confusa. Ele nunca reagiu assim antes. Mesmo nos momentos mais difíceis, no máximo a gente ficava sem transar por um tempo ou conversava um pouco menos. Eu respeito o espaço dele. Mas não vou mentir, estou magoada. Ele simplesmente foi embora. E só de pensar em divórcio, minha cabeça já começa a fritar. Nem quero cogitar essa possibilidade agora. Criar o mestre hidratante foi um erro tão grande assim? Alguém tem alguma dica de como trazer ele de volta para casa? Obrigada, Reddit. Atualização: 5 dias depois. Ei, Reddit, sou eu de novo. Eu postei aqui há alguns dias sobre como meu marido foi embora depois que eu fiz uma piada idiota. Segui o conselho que recebi e mantive distância. Vocês realmente me fizeram refletir sobre o meu relacionamento. Eu achava que era só borboletas no estômago e contos de fadas. E sinceramente ainda acredito que tudo estava absolutamente perfeito antes disso acontecer. Mas, enfim, cada um tem sua opinião. Vocês acertaram em algumas coisas e erraram em outras. Para quem disse que o negócio do hidratante não tinha nada a ver com isso, vocês estavam meio errados. Mas quem disse que algo aconteceu no almoço, acertou em cheio. Meu marido voltou outro dia. Ele se desculpou e disse que estava pronto para conversar. Eu concordei. Tentei ao máximo não me jogar para cima dele, mas para ser bem sincera, eu senti muita falta desse homem. Ele é meu marido, afinal de contas. Foi isso que ele me contou. Eu já mencionei antes que saímos para almoçar com nossos amigos recém-noivados Kai, 30M, e Marie, 29F. Foi um almoço bacana, só nós 4. Mas por ser um buffet, muitas vezes um ou outro saía da mesa para pegar comida. Aparentemente, em algum momento, meu marido e Marie foram pegar comida juntos. Ou talvez tenha sido antes de irmos embora, porque eu lembro que fiquei conversando só com o Kai por um tempo, antes de todo mundo aparecer e irmos para o carro. Seja lá quando aconteceu, o fato é, eles ficaram sozinhos por um tempo. E foi nesse momento que Marie, a noiva, virou para o meu marido e disse que quando o Kai a pediu em casamento, ela percebeu que estava apaixonada por ele. Mesmo assim, ela aceitou o pedido de Kai e tentou esquecer esses sentimentos. Então, para tentar enterrar isso de vez, ela organizou o almoço. Mas parece que não deu certo. Porque, segundo ela, meu marido a encantou de novo ou sei lá que besteira foi essa. O que importa é que ela pediu para ele fugir com ela. Sim, vocês entenderam certo. Ela queria que meu marido me largasse e ficasse com ela. Agora, preciso admitir uma coisa que me irrita muito. Marie é linda. Odeio dizer isso, porque estou morrendo de raiva dela, mas é a verdade. Ela é aquele tipo loira, de olhos azuis, magra, com cara de Miss, que lembra um pouco a Emma Watson. Eu não sou assim. Mas, para o meu alívio, meu marido disse não. Ele recusou o pedido com delicadeza, desejou tudo de bom para ela e seguiu a vida. Só que ela ficou na cabeça dele. Nós 4 fomos amigos na faculdade, então todo mundo se conhece muito bem. E ele admitiu que ficou pensando nela depois disso. E aí, veio o negócio do hidratante. Naquele dia, quando eu mostrei o mestre hidratante para ele, eu estava de toalha no cabelo, com umas roupas velhas, rindo de uma besteira aleatória. E de algum jeito, aquilo irritou ele. Ele se sentiu incomodado com a minha imaturidade e começou a comparar comigo com sei lá o que Marie estava fazendo. E foi aí que ele ficou com dúvidas sobre o nosso relacionamento e fugiu para a casa do irmão. Sim, meu marido teve um surto porque ficou balançado por uma paixonite. No final, ele voltou. Disse que me ama de novo. Eu congelei na hora. Depois, fiz algumas perguntas e mandei ele dormir no sofá. Pelo menos naquela noite. Ele obedeceu, mas isso não me ajudou a dormir. Eu não consigo acreditar que ele quase jogou nosso casamento inteiro no lixo por uma crush. Quanto mais penso nisso, menos consigo olhar para ele. Fomos juntos no almoço de ação de graças, com parte da família dele e alguns amigos próximos. Também dormimos juntos na noite passada. Acho que ele já está achando que está tudo resolvido. Mas eu não sei. Não vou mentir, estou considerando simplesmente perdoar e esquecer tudo isso.
Daqui a 6 horas, ele volta do trabalho. E eu não faço a menor ideia do que fazer agora. Hoje estou de folga. Sou professora. Então estou cogitando algumas opções. A. Entrar em contato com o Kai e contar tudo que a noiva dele anda fazendo. Giroflex, meu marido, implorou para eu não contar. Segundo ele, Marie só fez isso por impulso. B. Ligar para Marie e acabar com ela por tentar destruir meu casamento. Dando de ombro uma conversa civilizada seria o ideal. Mas quem disse que estou com paciência? C. Falar com Tyler, o irmão do meu marido, e perguntar se ele realmente ficou lá esse tempo todo. Alfinete, o problema é que a casa do Tyler fica muito perto da casa da Marie. Isso me preocupa muito. Mas, sinceramente, duvido que ele me diga algo. D. Fazer todas as opções acima. Preciso de conselhos. Ou, pelo menos, palavras de apoio. Porque eu não estou nada bem agora. Se eu decidir fazer um novo update, provavelmente será no meu perfil. Sei que esse subreddit tem uma política de apenas uma atualização. E também não quero postar nada sem ter uma decisão final sobre o futuro. Acho que já mencionei antes que assuntos legais me aterrorizam. Então o divórcio vai ser difícil. Mas, sinceramente, parece cada vez mais provável. Queria poder simplesmente esquecer tudo isso. Obrigada, Reddit. Atualização, 2 dias depois. Ei, Reddit. Antes de tudo, muito obrigada pelo apoio incrível e pelas mensagens tão gentis. Sinceramente, eu não esperava por isso. Muitas pessoas até me enviaram mensagens privadas, e tive ótimas conversas com outros reditores. Estou realmente lisonjeada com o quão legais muitos de vocês são. Queria ter respondido cada um dos comentários, mas pelo menos curti todos. E olha, vários de vocês tiveram teorias bem interessantes. E surpreendentemente a maioria estava mais ou menos certa. A opinião geral foi de que eu deveria confrontar 3 pessoas, Kai, Marie e meu marido. A. E Tyler, o irmão dele. Não necessariamente nessa ordem. Então tive que ser esperta. Muitos de vocês me alertaram que qualquer um deles poderia distorcer a história se soubessem que eu já tinha informações de fora. Agora, antes de continuar, sim, essa história toda é maluca. E sinceramente não faz muito sentido. Estou juntando as peças com base no contexto, e ainda tenho algumas perguntas sem resposta. Além disso, nenhuma das pessoas envolvidas estava com a cabeça no lugar. Então, para quem está de fora, pode parecer um monte de confusão sem nexo. Mas espero que vocês consigam entender. Sei que muita gente quer um desfecho para essa história. Meu marido voltou para casa. Conversamos. Ele basicamente manteve a mesma história e disse que estava aberto à ideia de terapia de casal. Eu dei um abraço nele e fui lavar roupa. Nós costumamos dividir essa tarefa, e como eu estava tratando ele meio com frieza, ele interpretou isso como um sinal de perdão indireto. Não temos regras muito rígidas sobre celular. Sabemos as senhas um do outro e tudo mais. Mas ele certamente ficaria desconfiado se eu simplesmente pegasse o celular dele e começasse a fuçar. Então, decidi primeiro falar com Kai. Muita gente ficou preocupada que ele contasse para Marie e que tudo explodisse antes do tempo. Mas Kai é viciada em academia, e eu estava querendo começar a ir também. Então usei isso como desculpa. Ele topou. Na manhã seguinte nos encontramos. Sentei com ele e contei tudo o que eu sabia. Sim, chorei igual um bebê. No começo, Kai ficou meio rígido. Tentou encontrar falhas no que eu estava dizendo, fazendo algumas perguntas no estilo peguei você, mas no fim, ele também desabou. Marie nunca tinha contado nada para ele. Bandeira vermelha gigante. Depois, fomos juntos falar com Marie. Algumas pessoas aqui no Reddit me sugeriram ser o mais discreta possível. Então, segui uma dica que recebi e simplesmente soltei na cara dela. Eu sei de tudo. Ela tentou bancar a sonsa no começo, mas eventualmente desmoronou. E vocês estavam certos. A história de que ela só queria resolver a crush era pura balela. Meu marido foi quem deu em cima dela primeiro. Segundo Marie, ele perguntou se, antes de ela se casar com Kai, ela queria passar uma noite com ele e outra mulher. E Marie aceitou. Mas calma, piora. Aparentemente, Marie já vinha traindo Kai há um tempo, com homens e mulheres. E meu marido também já vinha traindo frequentemente. Eles cobriam um ao outro, e de vez em quando se encontravam. Só que no último momento, Marie desistiu, porque agora que estava noiva, ela queria ser fiel ao Kai. Sim, porque aparentemente trair ele por meses estava tudo bem, mas agora que tinha um anel no dedo, não dava mais. Meu marido ficou puto quando ela recusou. E então ele ficou trancado no apartamento, se sentindo frustrado. Até que eu apareci com o mestre hidratante. E foi a gota d'água para ele surtar e sair de casa. Kai e Marie começaram a brigar na minha frente. Os dois em prantos, vermelhos de raiva. Eu só disse que sentia muito por me meter no relacionamento deles e que agora iria lidar com meu marido sozinha. Encontrei Tyler antes do pôr do sol. Ele confirmou que meu marido apareceu na casa dele, mas só depois das 11 da noite. Sendo que Tyler saiu de casa às 8. Ou seja, 3 horas sem explicação. Ele disse que meu marido estava puto e não contou nada. Então, para testar a reação dele, eu só mencionei o mestre hidratante.
Tyler sugeriu que talvez ele só estivesse dirigindo sem rumo, o que não combina nada com ele, mas vou investigar melhor. Já que meu futuro já estava ferrado mesmo, fui para casa. Peguei o celular dele e fingi que estava pesquisando algo no Google, mas na verdade só queria ver se alguém tinha mandado mensagem para ele. Nada, ainda bem. Queria mexer mais no celular, mas isso teria que esperar. Em vez disso, tentei manter ele ocupado o dia inteiro. Lembra que eu disse que ele dorme cedo? Pois é, usei isso a meu favor. Quando ele finalmente dormiu, peguei o celular dele. E foi um trilhão de becos sem saída. Eu sabia que tinha algo ali, mas não conseguia achar. Até que abri a pasta de fotos ocultas. E a verdade veio à tona. O que eu encontrei? Uma tonelada de nudes. Todas da mesma mulher. E não era Marie. E obviamente não era eu. Eu nem conhecia ela. Vamos chamá-la de Alison. Ela era linda. Cabelo ruivo. Corpo perfeito. Tudo que vocês podem imaginar. E eu desabei. Rastreamos as fotos até um contato. E lá estava. Um caso. Eles estavam em contato desde fevereiro. Ou seja, dias antes de eu gastar meu salário inteiro para surpreendê-lo no Dia dos Namorados, achando que era a mulher mais sortuda do mundo. Resumo da ópera. Ele estava tentando levar Alison para um hotel para provar que eu não me importava com a traição. Marie cancelou o encontro. Ele ficou frustrado e implorou para Alison ir. Ela descobriu que ele era casado e ficou furiosa. Ele ficou sem opções. Aí veio o mestre hidratante. E ele surtou e saiu de casa. No dia seguinte, eu arrumei minhas coisas e fui embora. Ele tentou negar tudo, mas admitiu que tinha um fetiche por ruivas. Agora estou morando com Kai. Estamos devastados. Mas pelo menos temos um ao outro. Obrigado por tudo, Reddit. Por mim e por Kai. Atualização, 2 anos e 2 meses depois. Ei, Reddit. Já faz um tempo. Finalmente voltei para essa conta e uau. Sinceramente nem sei por onde começar. Ver tanto apoio mesmo depois de tanto tempo. Ler mensagens desejando um feliz ano novo. É simplesmente incrível. Eu amo a internet, especialmente o Reddit. Vocês estiveram comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Vi dezenas de mensagens pedindo atualizações, perguntando se eu estava bem. Algumas pessoas até compartilharam suas próprias histórias, de situações quase idênticas à minha. E agora já se passaram 2 anos. Parece que foi uma eternidade atrás. E ao mesmo tempo parece que aconteceu ontem. Bom, vamos direto ao ponto. Tem muita coisa para contar. Acho melhor começar pelas más notícias. Kai e eu tivemos uma briga feia. Não quero entrar nos detalhes porque essa história teria umas 30 páginas se eu fizesse isso. Mas, para resumir, éramos colegas de quarto. Estávamos muito envolvidos na vida um do outro. Se um de nós ia ao mercado, o outro sabia. Se um chegava do trabalho, o outro notava. Sempre sabíamos onde o outro estava, só por questão de proximidade. E como dividíamos as tarefas da casa, ficávamos ainda mais sincronizados. Em algum momento, Kai me disse que ia sair com uma garota. Fiquei feliz por ele. Naquele momento, isso ainda era só alguns meses depois do dia em que minha vida desmoronou. Eu estava no meio do divórcio e não tinha cabeça para um novo relacionamento. Então namorar nem passava pela minha cabeça. Como Kai e Marie não chegaram a se casar, eles puderam terminar de um jeito mais limpo. Mas obviamente não foi algo simples. Ele saiu para um encontro, depois para outro, e então parou. Depois de uma semana sem atualizações, perguntei o que tinha acontecido. Ele só disse que a garota sumiu. Até aí, tudo normal. Mas uma semana depois, do nada, ele soltou a bomba. Ele tinha tentado ver Marie de novo. Sim, comportamento completamente insano. E ele me contou isso enquanto chorava no sofá. E apesar de tudo, não consegui evitar sentir pena dele. Superar um relacionamento que desmoronou é difícil. Ele disse que aqueles encontros ajudaram ele a perceber que tinha acabado de verdade. Ele descreveu algo mais ou menos assim. Quando conheceu Marie, ela parecia aquela garota doce e simpática, quase como uma atendente de loja que te trata bem por educação. Mas com o tempo, ele descobriu que por trás disso havia uma menina divertida, cheia de energia, meio selvagem. Essa era Marie por quem ele se apaixonou. Só que quando se reencontraram, parecia que ela tinha voltado ao modo original. E isso destruiu ele por dentro. Ele sentiu como se tivesse voltado para o zero. Ele não só parou de falar com ela depois de 2 encontros, mas bloqueou ela em tudo. Foi uma decisão difícil para mim, porque era algo que me tocava pessoalmente. Mas no final, decidi deixar para lá e apenas confortá-lo, em vez de ficar remoendo aquilo. As coisas ficaram tranquilas por alguns meses depois disso. Durante esse tempo, Kai me transformou numa verdadeira rata de academia. Lendo minhas postagens antigas, é engraçado lembrar o quanto eu hesitava em ir para a academia. Depois desses meses de calmaria, Kai me contou que ia sair com outra pessoa. Dessa vez, uma amiga de um amigo nosso. Novamente fiquei feliz por ele. Eu ainda estava atolada no divórcio e tentando superar o meu casamento destruído. Então, namorar ainda não era uma opção para mim.
Como mencionei antes, sempre sabíamos mais ou menos o que o outro estava fazendo por causa da nossa convivência. Então, quando Kai começou a sair às 2 da tarde e voltar só às 8 da noite, eu notei. As saídas com essa garota duravam horas. Mesmo os encontros curtos duravam pelo menos 3 ou 4 horas. Claro, não questionei nada. Presumi que ele só estivesse se divertindo muito. Mas o tempo que ele passava fora nos dias de encontro era visível. Ele até começou a pedir para eu resolver algumas coisas pequenas para ele nesses dias, porque sabia que não estaria em casa por um bom tempo. Um dia, finalmente conheci a garota. O nome dela era Grace. Ela era super doce e também professora. Ela dava aula para crianças pequenas. Foi um ótimo assunto para quebrar o gelo. Naquele momento, tudo parecia estar indo muito bem. Kai e Grace eram fofos juntos. O verão estava passando, e tudo parecia tranquilo. Eu estava finalmente me divorciando oficialmente. Mas uma coisa ainda me incomodava. Os encontros eram longos demais. Até os encontros curtos duravam pelo menos 3 ou 4 horas. Um dia, do nada, mencionei isso para ele. Kai me disse que Grace era quem escolhia os lugares, e que normalmente eram longe. Com trânsito podia levar 1 ou 2 horas para chegar. Então perguntei onde Grace morava. Talvez eles estivessem tentando encontrar um ponto no meio do caminho. Kai simplesmente respondeu, não sei, na hora. Minha cabeça começou a soar alarmes. Talvez eu tenha lido muitos fóruns sobre traição, mas algo estava errado. Grace era amiga de um amigo nosso. Não parecia que ela morava tão longe assim. E depois de meses saindo juntos, Kai ainda não sabia onde ela morava. Ela já tinha vindo aqui em casa várias vezes. E ainda assim, os encontros sempre eram planejados para ser bem longe. Alguma coisa estava errada. Foi aí que talvez eu tenha passado dos limites. Abri o Instagram, procurei o nome dela e pronto. Achei Grace vestida de noiva, ao lado de um cara chamado Mike. Ela era casada. Na mesma hora acordei Kai. Sim, foi ridículo da minha parte, eu sei. Mas eu estava em choque. Ele tinha que saber. Mostrei tudo com provas. Kai estava sonolento, tinha que trabalhar no dia seguinte. E eu entrei no quarto dele completamente surtada, mostrando o celular na cara dele. Foi um desastre. Depois que eu finalmente parei de falar, ele ficou furioso. Me questionou por que diabos eu estava fuçando a vida de Grace. Quando expliquei meus motivos, ele ficou ainda mais puto. A discussão saiu do controle. Ele disse que eu estava invadindo os limites dele. Eu retruquei perguntando por que ele estava bravo comigo, quando eu só queria o bem dele. A discussão escalou. Kai então disse que eu tinha segundas intenções. Ele acreditava que nossa relação estava se tornando algo mais do que amizade, e que era por isso que eu estava stalkeando ele. Fiquei furiosa. Disse coisas horríveis, das quais me arrependo. Joguei na cara dele o desastre que foi o relacionamento dele com Marie, e afirmei que nunca namoraria ele nem por $1 milhão. Kai também perdeu a paciência e começou a me chamar de coisas horríveis. No final, eu só saí de casa. Naquela noite, tudo desmoronou. Na manhã seguinte, ele me acordou cedo antes de sair para o trabalho. Pensei que a noite tinha servido para esfriar a cabeça e que ele voltaria para se desculpar. Mas em vez disso, ele decidiu soltar outra bomba. Algo que ele admitiu que vinha carregando há um tempo. Kai sabia que Grace era casada desde o primeiro dia. Mas não se importou. O marido dela era um cara legal, segundo Grace. Mas, de acordo com ela, os sentimentos tinham acabado. E foi por isso que Kai nunca reclamou dos encontros em lugares distantes. Na hora, minha paciência simplesmente acabou. Perguntei como ele se sentiria se os casos de Marie tivessem sabido que ela era comprometida e mesmo assim tivessem continuado com ela. Kai ficou bravo de novo. Mandou eu não trazer Marie para essa conversa. Discutimos novamente. Dessa vez, não foi tão explosivo quanto na noite anterior, mas ainda foi tenso. Kai admitiu que não me contou antes porque sabia que eu ia fazer um escândalo. Respondi que traição era algo pessoal para mim, e que esperava que fosse para ele também. Ele simplesmente respondeu que não era. E disse que morar comigo era tão cansativo quanto estar em um relacionamento. Que eu não tinha o direito de dizer com quem ele podia ou não sair. Então falei tudo bem. Que ele podia namorar quem quisesse, mas que eu achava justo ele saber que estava ajudando alguém a trair o próprio marido. Deixei claro que nunca quis transformar isso num problema gigantesco. Kai disse que não via problema nisso. E simplesmente saiu para o trabalho. A verdade é que eu não sou mãe dele. Não preciso controlar os relacionamentos dele. Mas achei que ele precisava saber a verdade. Se fosse eu no lugar de Grace, se estivesse em um relacionamento sem saber que a outra pessoa já era casada, gostaria que alguém me contasse. E pelos meus valores, eu terminaria na hora. Mas se para Kai isso não era um problema, então tudo bem para ele. Só que para mim não dava mais. Não queria mais conviver com alguém que contribuía para a traição. Kai não me expulsou de casa. Ele foi gentil o suficiente para não me deixar sem ter para onde ir, mas ficou tudo muito frio e distante entre nós. A verdade é que perdi o respeito por ele. Ele continuou saindo com Grace. E aquela ideia absurda que ele teve, de que eu estava interessada nele, também ficou na minha cabeça.
A situação não estava mais saudável. Então, finalmente consegui juntar minhas coisas e me mudar. Fui morar com um amigo da família. No final das contas, foi melhor para mim, mesmo que ficasse bem longe do meu trabalho. Agora sobre o meu ex-marido. Pouco tempo depois que finalizamos o divórcio, ele ficou noivo de outra mulher. Na mesma época em que saí do apartamento, minha vida desmoronou de novo. O pânico sobre inteligência artificial no ensino começou a crescer no meu distrito escolar. Eu estava no meio do processo de me mudar para um lugar só meu, e ainda tentando me adaptar a uma nova comunidade onde não conhecia ninguém. Fiquei muito solitária. Saí para alguns encontros, mas foram todos medíocres. Então, desisti, e isso só reforçou a solidão que eu já sentia. Não voltaria para aqueles dias por nada no mundo. Foi nessa época que meu ex-marido entrou em contato comigo. Disse que estava noivo e cheio de novidades. Falou que estava passando por um processo de melhoria pessoal, tentando mudar de vida, e que queria pedir desculpas de verdade para mim. Ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Garantiu que não era um encontro e que não esperava que eu aceitasse o pedido de desculpas. Eu deveria ter sido mais firme, mas naquele momento estava esgotada emocionalmente. Me sentia uma pessoa completamente diferente, de um jeito ruim. Então, como uma idiota, aceitei. Achei que ouvir um pedido de desculpas formal poderia me dar algum tipo de encerramento emocional. Que talvez, ao invés de ficar com essa sensação de algo inacabado, eu poderia finalmente seguir em frente. O encontro começou bem. Trocamos algumas palavras educadas. E ele realmente pediu desculpas por tudo. Mas então, ele começou a fazer perguntas sobre a minha vida. Tentei não entrar em detalhes. Disse que as crianças estavam bem, que eu estava bem. E tentei mudar de assunto. Mas acho que falei uma coisa a mais do que deveria. Porque, de repente, ele percebeu o quanto minha vida estava uma droga. Foi aí que ele sorriu. Um sorriso largo demais, daquele tipo que te dá arrepios. E começou a se gabar da vida maravilhosa que estava levando. Falou sobre sua nova namorada incrível, o anel de noivado brilhante, e como tudo estava indo perfeitamente bem para ele.